Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao canal Jesus Cristo, Esperança Nossa. Meu nome é Augusto e hoje eu quero começar a trabalhar uma série de sermões na segunda e na terceira cartas do apóstolo João. Nós já encerramos aí recentemente uma série na segunda carta de Pedro e agora eu quero começar a trabalhar esses dois textos. São dois textos muito pequenos, segunda e terceira João, são duas cartas muito pequenas. A primeira tem um capítulo só, com 13 versículos, a segunda tem também um capítulo só, com 15 versículos. E se Deus abençoar, eu acredito que eu vou pregar nessas duas cartas uns 4 sermões. E eu escolhi essas duas cartas, uma porque elas são do apóstolo João, ou seja, estão ligadas pela autoria, mas também, enquanto preparava esses sermões, eu descobri que há uma possível ligação entre elas duas que as torna muito mais elucidativas, muito mais interessantes. Então, com o passar do tempo, nos próximos sermões que eu pregar nessas duas cartas, nós vamos voltar a esse aspecto que eu gostaria de ressaltar com vocês. Então, nesse caso aqui, como nós vamos começar aqui na segunda carta do apóstolo João, eu vou começar aqui lendo o texto que diz o seguinte: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade, e não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão convosco em verdade e em amor. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se eu estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Tenho muito que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações. Muito bem, esse é o texto da segunda carta do apóstolo João. E segundo a tradição que nós recebemos aí desde o segundo século, a Igreja Cristã reconhece nessas cartas a autoria do apóstolo João e elas teriam sido escritas próximo já do final do primeiro século, entre os anos 85 e 95. Um primeiro ponto que eu julgo importante esclarecer aqui nesse texto é uma
vamos chamar assim, um pequeno debate, uma pequena polêmica sobre o tema, ou melhor dizendo, sobre o termo senhora eleita. Há alguns que defendem que esse termo se dirija a uma pessoa, a uma senhora, a uma pessoa do conhecimento do apóstolo João, a quem ele se refere. Há outras pessoas que defendem que esse termo senhora eleita era um termo através do qual o apóstolo João se referia a uma comunidade local de cristãos, a um grupo, uma igreja local onde irmãos na fé se reuniam. Então, para abordar um pouquinho, só rapidamente essa questão, em primeiro lugar, nós temos que ver que o apóstolo João, ele se refere aos filhos da senhora eleita de forma amorosa, amados não somente por ele, mas por todos aqueles que conhecem a verdade, ou seja, por outros cristãos. Nós encontramos isso lá no versículo 1, né? A senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade, e não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, outros cristãos. Ao final da carta, no versículo 12, João diz esperar visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. E no versículo 13, quando encerra a carta, João se refere aos filhos da sua irmã eleita, enviando saudações em nome deles, como se fosse de uma outra comunidade cristã. Então ele diz aqui, né? Os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações. Quando você se compara esse finalzinho da segunda carta com o final da terceira carta, no versículo 15, você vê João dizendo o seguinte: a paz seja com você. No caso, a carta era escrita diretamente para Gaio, que era membro de uma comunidade cristã. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Então, note-se que aí João, no finalzinho de ambas as cartas, usa mais ou menos a mesma saudação. Um grupo de cristãos mandando saudações para um outro grupo de cristãos. Então, nós podemos concluir daí, dessa pequena análise que eu fiz, que o termo senhora eleita dirige-se realmente a uma comunidade cristã, a uma igreja local, a uma comunidade local de cristãos que estavam recebendo essa segunda carta do apóstolo João. Agora, muito bem, vamos começar então a expor o texto. E hoje eu quero expor o texto da segunda carta de João, do capítulo único, né? Desde o versículo 1 até o versículo 6. Voltando para os primeiros 4 versículos, o texto diz assim: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade, e não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Ao encontrar alguns de seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui na segunda carta de João, porque nesses 4 primeiros versículos nós vemos um termo que é repetido por João exaustivamente, que é o termo verdade. E esse termo verdade, ele aparece repetido 5 vezes aqui no texto da Nova Versão Internacional. Dessas 5 vezes, o termo verdade, ele é precedido de um artigo definido, feminino e singular, ou seja, não se trata de verdade de forma genérica, o conceito generalizado ou genérico de alguma verdade.
Mas o que João está falando é de uma verdade específica. E um termo como esse, que se refere tantas vezes num espaço tão curto de texto, de uma forma específica, chama a nossa atenção e nos leva à seguinte pergunta: a que verdade João está se referindo? O próprio apóstolo, quando escreveu o seu evangelho, ele diz o seguinte, ele fala outras coisas aí sobre o termo verdade. Em João, no capítulo 1, no versículo 15, ele começa dizendo o seguinte: João dá testemunho dele. Ele exclama, abre aspas, este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Então, neste caso aqui, o apóstolo João, autor daquele evangelho, Evangelho segundo João, ele está se referindo a uma fala, a um discurso de João Batista, que é um outro personagem bastante presente nos evangelhos, sendo precursor do Senhor Jesus. Então ele se refere aqui de uma forma sucinta ao discurso de João Batista, e João, o apóstolo e evangelista, prossegue. Todos recebemos da sua plenitude, a plenitude de Cristo, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Então, por favor, preste bem atenção que, em primeiro lugar, no tocante ao termo verdade, o evangelista João diz que a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E ele prossegue dizendo, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Então ele se refere a Jesus como o Deus unigênito, junto ao Pai, e que revelou o Pai, revelou Deus aos homens. Nós sabemos, pelo autor da Epístola aos Hebreus, que a revelação de Deus através das Escrituras se deu de forma gradual, culminando na revelação de Deus feita na pessoa de Jesus Cristo. Vejam o que diz Hebreus capítulo 1, os versos de 1 e 2. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Esse curto texto aqui, introdutório de Hebreus, da carta aos Hebreus, é aquilo que nós chamamos de o conceito de revelação progressiva, em que Deus lá atrás começou a se revelar aos antepassados do povo de Israel, aos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e ele veio crescendo numa progressiva revelação com o povo de Israel, através da lei, através de Moisés, até que ele culmina na revelação definitiva em Jesus Cristo. E notem também o texto de Paulo à igreja de Colossos, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, os versículos de 15 a 20. O texto diz o seguinte: ele, está se referindo a Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis,
sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Vejam que é o mesmo conceito que está lá em Hebreus, que por meio de Cristo, Deus fez o universo. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele, em Jesus Cristo, habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E, portanto, nós podemos concluir aqui que o termo verdade ao qual o apóstolo João se refere, essa verdade específica, nada mais é do que a mensagem do Evangelho, é a revelação de Deus em Jesus Cristo. E notem o que ele fala no versículo 2, quando ele diz: a verdade permanece em nós e estará conosco para sempre. O que o apóstolo João está dizendo é: não há outra verdade a não ser Jesus Cristo, no sentido de que Jesus Cristo é a revelação definitiva, exclusiva e final da pessoa de Deus aos homens. É em Jesus Cristo que nós conhecemos a Deus, o Pai. É em Jesus Cristo que conhecemos a verdade de Deus. E é só por Jesus Cristo que podemos ser reconciliados com Deus. Essa é a maravilha do Evangelho, e a essa verdade que o apóstolo João está se referindo. E quando ele diz: essa verdade estará conosco para sempre, isso quer dizer, essa verdade é definitiva, essa verdade é insubstituível, essa verdade é a revelação de Deus em Cristo e a obra redentora que Jesus Cristo promoveu, morrendo na cruz em nosso lugar, satisfazendo a justiça de Deus. E essa verdade estará conosco para sempre. E o apóstolo João então diz que se alegrava de ver aqueles irmãos daquela comunidade andando segundo essa mesma verdade, a verdade que haviam recebido originalmente pela pregação dos apóstolos, muito possivelmente, ou por outros discípulos que vieram depois pregando o Evangelho, e eles não se desviavam dela. Esse era o grande prazer, a grande alegria do apóstolo João, de ver que aqueles irmãos haviam recebido o Evangelho, crido em Jesus Cristo, recebido a salvação e não se desviavam dela. E aí ele prossegue nos versículos 5 e 6 com uma exortação dizendo o seguinte: e agora eu lhe peço, Senhora, ou seja, ele está se dirigindo a toda aquela comunidade de cristãos, peço não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Então, no que consiste esta seríssima exortação de João àquela comunidade? Não se afastar do mandamento do amor recebido desde o princípio. Reconhecer-se em amor uns aos outros como irmãos, filhos do mesmo Deus e Pai de Jesus Cristo. Um amor baseado na verdade recebida de Deus, através de Jesus Cristo, e é nela que o nosso relacionamento mútuo deve ser construído e não segundo
critérios humanos. Enfim, a revelação de Deus em Jesus Cristo é a verdade que direciona todos os aspectos da nossa vida. Ora, como isso diz respeito a nós nos dias de hoje? Em primeiro lugar, aqueles que creem em Cristo como Senhor e Salvador, aqueles que nasceram de novo através da Palavra de Deus e do Espírito Santo, que conhecem a verdade de Deus revelada em Jesus Cristo, devem ter as suas vidas dirigidas conforme os valores da mensagem do Evangelho. Notem bem, vejam a ênfase que João dá aqui quando ele fala da verdade. E a ênfase que eu procurei desenvolver aqui com vocês, dizendo o que é essa verdade, que é a mensagem do Evangelho, é a obra redentora de Cristo na cruz, é a revelação definitiva de Deus através de Jesus Cristo. Se essa verdade tem essa riqueza, tem essa importância e é definitiva, meus queridos irmãos, nossa vida não pode ser dirigida por outros conceitos a não ser pela palavra de Deus. Não é os conceitos que nos cercam no mundo, os valores do mundo que se deterioram, que se corrompem e que se afastam de Deus, dando os ouvidos a Satanás. Não são esses critérios que devem reger as nossas vidas, e sim a bendita palavra de Deus, a verdade revelada, trazida por Jesus Cristo, e que estará conosco para sempre, não havendo nenhum substituto para a mensagem do Evangelho. E por isso mesmo, a forma como nós nos relacionamos uns com os outros, como irmãos em Cristo, como deve ser orientada, como deve ser regida, com base nessa mesma verdade, com base no Evangelho. A forma como eu olho para o meu irmão, e não é só no âmbito da igreja, mas com as pessoas lá fora, mas principalmente, segundo o tema aqui que João aborda, o nosso relacionamento entre nós tem que ser dirigido pela verdade do Evangelho. A forma como eu olho para o meu irmão, como eu me dirijo a ele, como eu trato com ele, como eu debato os assuntos dentro da comunidade, da igreja local, como é que eu trato dessas coisas? Eu tenho que tratar de acordo com a mensagem do Evangelho. Nosso relacionamento precisa ser marcado pelo temor a Deus, pelo amor sacrificial, pela humildade daqueles que se reconhecem como pecadores, devedores à graça de Deus. Uma graça que sempre tem que permear os nossos relacionamentos, com perdão e misericórdia fluindo de uns para com os outros. Que o Senhor Jesus, pela sua imensa misericórdia, através do Espírito Santo, nos capacite e dirija nossas vidas sempre dessa forma. Se Deus quiser, no próximo vídeo nós daremos continuidade a essa segunda carta de João. Que Deus nos abençoe a todos.